Falsos CACs compram armas novas para abastecer milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. Ao menos 5 delas, compradas ilegalmente com autorização do Exército, acabaram apreendidas quando eram empregados em crimes por grupos paramilitares, né? A gente sabe, você deve ter acompanhado, que o Bolsonaro, ele liberou criou muita legislação para liberar armas no Brasil. Isso acabou aumentando dramaticamente o número de armas no Brasil, e tem várias reportagens dizendo que essas armas acabam nas mãos de organizações criminosas, tanto de organizações criminosas tradicionais, né, como PCC, Comando Vermelho, como com milícias, né? Então, espero que essas informações elas cheguem na população, que elas vejam como é nocivo. Eu sei, Sara, você está aí na Inglaterra, aí tem um controle bem rígido de armas, né? O que você acha sobre essa notícia? Eu acho que essa questão de armar civil, para que você arma civil? Essa é a primeira pergunta. Para que tem gente que é civil e tem um arsenal dentro de casa, como, por exemplo, no exemplo dos Estados Unidos? Não estou nem falando do armamento ilegal, estou começando pelo próprio armamento legal de civil. Para que você precisa armar civis legalmente? Eu acho que a gente tem importado dos Estados Unidos várias ideologias, e uma delas é esse direito de ter arma, que foi uma das importações do Bolsonaro, né? A Constituição americana, que é defasada, ela é completamente, ela não corresponde às constituições a partir da Segunda Guerra, que transforma os direitos fundamentais, tiram eles da condição de político, direitos políticos, de ser uma contingência política para transformar eles em direitos fundamentais. Então, eu acho que tem essa mania de importar, até dentro da própria esquerda, o direito americano. Então, você começa a falar em arma legal, e no direito de ter arma legal, no direito de matar, no direito de defender seu chão. E aí, daí, é um pulo para que essa arma vire legal, ainda mais no Brasil. No Rio de Janeiro é muito mais fácil. Por exemplo, você conseguir uma arma ilegal do que talvez comprar uma arma de brinquedo em algum lugar, dependendo de onde você circula, né? Então, nós já temos uma sociedade que está armada. Ele quer expandir esse armamento. Eu não acho, sinceramente, Miguel, que nós temos um problema aqui muito grande. E primeiro, que nós temos uma sociedade que não fez a transição para a democracia. Nós não fizemos uma transição completa à democracia, começando pela própria condição de desigualdade social, que eu acho que nenhuma democracia plena consegue se estabelecer nisso, porque os direitos passam a ser privilégios, nunca existe uma situação de igualdade entre os direitos. E depois, porque nós não reconhecemos que nós temos um Estado que privilegia os militares. Para que nós temos até hoje o artigo 142 na Constituição? Para gerar esse tipo de polêmica, por exemplo? Por que nós não temos uma reforma nas academias militares? Porque o bolsonarismo, ele teve a sacada genial de aglutinar várias forças reacionárias da sociedade, que é esse militarismo antiquado da ditadura, a divisão do Estado laico e de igreja do Estado, as questões morais. O Bolsonaro simplesmente pegou e aglutinou tudo numa figura e negou tudo aquilo que nos faz o Estado moderno. Tudo. A crença na ciência, a separação do igreja do Estado, os direitos das mulheres, as igualdades, tudo isso o bolsonarismo conseguiu aglutinar e expressar, e virar uma força expressiva disso. E não me surpreende que essa questão da arma seja o bônus. E o Bolsonaro é um miliciano. Eu acho que muita gente na sociedade brasileira gosta de arma, quer ter uma arma, minhas armas de estimação. Abriu-se mais escolas de tiro do que escola enquanto nós estamos ali. Então, assim, acho que é muito bem-vindo
que essas coisas comecem a sair à tona e deixem de sair da esfera do normal, da esfera, porque o Bolsonaro ele não só normalizou, ele institucionalizou. E, exatamente. né, é um problema que nós vamos encarar aqui de frente, que não vai dar para poder ficar agora fazendo grandes pactos em algumas coisas. Você está falando da Atena e do Boulos, né? A gente não sabe para que foi esse diálogo, é um diálogo vazado, é um diálogo que a gente não desconhece, mas eu espero que o Boulos saiba onde ele está pisando. Porque ele não está conversando com alguém de uma ideologia diferente. Ele está conversando com alguém que apoia o extermínio do inimigo. Começando pelo bandido bom é o bandido morto. Ele é um porta-voz do que há de mais reacionário, de mais primitivo na sociedade brasileira. Então, assim, eu espero que o Boulos entenda que ele não é um Lula. Às vezes eu acho que o Boulos, apesar de ter uma enorme admiração por ele, quem consegue circular ali, o Lula consegue circular ali e sair ileso. E sair do jeito que é da porta dele. Ele entra numa porta, mas ele sai da porta dele. Eu não sei até que ponto o Boulos tem esse jogo de cintura político de não ver, de ver o inimigo como um aliado estratégico. Aqui eu acho que existe um limite, sabe? Eu acho que quando o Lula nunca quis conversar com o bolsonarismo, ele acertou, e eu acho que a gente tem que continuar a gente conversa com todo mundo, mas a gente não conversa com quem quer destruir a República, quer destruir as instituições, e é isso que você está falando assim, armar essa coação, essa presença do Estado de coação e de paramilitares de coação é o que gera o fascismo também. Então, eles vão se retroalimentar através disso. Eu espero que a gente tenha uma investigação séria com relação a isso e comece a ter uma investigação séria com tudo e que essa questão do desarmamento comece já e que a gente leve a questão militar muito a sério, porque os milicianos saem dali. Muito bem, Sara. Sobre a questão do armamento, comentário rápido, de fato, essa cultura da arma, que é típica do Bolsonaro, ela é alimentada também por muita ignorância e muito negacionismo em relação aos estudos que existem. Existem estudos abundantes que mostram que o aumento do armamento da população aumenta a criminalidade. E o Bolsonaro, ele usa, na realidade, uma das fake news que ele repete sistematicamente é que a arma pode proteger o cidadão. Não é isso que acontece, né? Até mesmo essas denúncias cada vez maiores de que armas estão sendo desviadas de CACs, né? Armas legalizadas estão sendo vendidas para organizações criminosas. Óbvio que isso não ajuda a conter a criminalidade. E os países que têm o menor índice de criminalidade no mundo são aqueles países que têm as maiores exigências, maiores restrições a armamento. Quem tem que combater a criminalidade são as forças de segurança pagas pelo Estado. Isso aí é uma coisa muito antiga, isso aí é uma conquista da civilização moderna, né? Que a gente sai do mundo da barbárie, do mundo do faroeste, em que as pessoas elas são protegidas pelo Estado. Isso é muito antigo, isso aí é Thomas Hobbes, né? Isso é muito antigo, né? E é incrível, mas o bolsonarismo ele acaba importando uma ideia dos Estados Unidos que é uma coisa muito, inclusive, particular da colonização americana, que eles foram lá para o faroeste, né? Foi uma colonização até meio tardia e havia muita violência e aquela guerra contra os indígenas e guerra entre eles, mas isso não é uma realidade do Brasil de hoje. E nunca foi uma realidade nem do Brasil de antes, nem de hoje, não é da cultura. E olha que isso virou, Miguel, nos Estados Unidos, a gente acaba de ter um assassinato desses loucos que saem atirando para tudo quanto é lado semana passada, né? Olha que isso vira nos Estados Unidos. Exatamente, é o país campeão mundial de tiroteios em escolas, em cinemas, é uma coisa... A gente teve um caso recente, no Brasil a gente está tendo isso, né? Estamos importando isso, infelizmente. Mas teve um caso recente de um garoto de 13 anos que esfaqueou professoras no colégio, matou uma professora, uma senhora, ele esfaqueou e se ele tivesse uma arma
Né? Houve essa reflexão de muita gente na hora. Se esse garoto tivesse uma arma, é evidente que o estrago que ele causaria seria muito maior. Ele poderia matar várias crianças, vários professores, como já ocorreu, inclusive, no Brasil, recentemente. Né? Teve um caso Suzano, no Rio de Janeiro, em Suzano. Teve um caso aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Teve um caso em Suzano, bem triste. Então, é importante que as pessoas entendam que é preciso controlar as armas. A pessoa não... Eu tenho entrevista de vez em quando a Jaqueline Moniz, né, que é especialista em ela é maravilhosa, né, Jaqueline? Aí ela fala, arma você tem que saber atirar, não adianta você ter uma arma. Ter uma arma não adianta nada, você tem que fazer um curso, demora anos, você tem que ter um curso de psicológico, porque não basta ter... Assim como arte marcial... Você tem todo um treinamento psicológico, né? Uma arte marcial séria. Claro. Entendeu? Você entende que aquilo é só uma rácio, né? O bom guerreiro usa a violência como a última rácio. Miguel, eu não sei o que você acha, mas eu acho que é um encaixe muito perfeito entre o neoliberalismo e o bolsonarismo, essa questão da arma. Por quê? Porque eles veem questões sociais como questão de ordem. Eles não entendem que existem questões que são que, por exemplo, que violência tem a ver com desigualdade, que violência tem a ver com falta de oportunidade. Vai tentar ser legal morando numa favela. Quem sobrevive morando ali naqueles... que um jovem da favela tem de opção? Para eles é tudo uma questão de ordem, como o da Atena. Bandido bom é bandido morto. Então, eu acho que o brasileiro, nós ainda temos... essa crença de que todo problema social é uma questão de polícia. Isso é uma coisa superada, isso é uma ideia de 1800 e alguma coisa que já foi superada no direito administrativo alemão, de entender que a polícia, por exemplo, teria que ter outros papéis, o papel de vigilância sanitária, o papel, por exemplo, de proteger as pessoas, que não era um papel de repressão e que as questões sociais não se podem resolver como uma questão de ordem. E aí eu acho que tanto o fascismo quanto o neoliberalismo acreditam nisso, piamente. Não sei o que você acha disso. Não, é por aí também. Tem a ver também com um culto a um individualismo extremado, né? Em que a segurança ela fica a meu cargo. Né? Exato. Tem a ver também, com certeza, com um ressentimento machista, né? É uma coisa do homem que tem sua arma. Não, isso aí faz todo sentido. Que eu já ouvi por aí, mas eu acho que faz sentido, porque é muito raro, não é da cultura feminina o culto à arma, por exemplo. É um culto eminentemente masculino. É verdade. Né? É raro você ver, por exemplo, troca de tiro entre mulheres num bar. É raríssimo. A mulher é a vítima disso, né? A mulher ela consegue se associar mais com a vítima, porque quem leva o tiro geralmente é a mulher, não é o homem, né? Uma das consequências mais trágicas, por exemplo, do aumento das armas, é que esses homens todos que adquirem armas, teoricamente, seja para atirar por esporte ou para se proteger do ladrão, acaba atirando na própria família. Né? O Brasil é campeão, um dos tristes estatísticas do Brasil, que o Brasil está no topo do ranking de violência doméstica, e eles atiram nas próprias mulheres. Né? Essas armas são feitas para atirar nas próprias mulheres. Você vê o grau de covardia. Né? O grau de covardia. Você compra uma arma para atirar na própria esposa. É mãe de seus filhos, muitas vezes. Então, isso a mulher é a maior vítima desse aumento das armas. E é claro que isso é uma coisa que tem que ser combatida. Espero que agora, com o governo Lula, já há uma revisão disso, mas tem que ser combatido pela cultura, né? Pela cultura, e é complicado, né? Porque você tem toda essa tradição também da cultura armamentista que vem do cinema americano e que... Mas isso é outro assunto. E, Miguel, você tinha falado sobre você mencionou um ponto que é um ponto que bolsonarista nenhum quer ouvir, que é ciência, pesquisa, todas essas coisas que para eles não fazem o menor sentido, não tem interesse, mas, por exemplo, teve uma época quando eu advoguei na Alemanha, na parte do criminal,
a polícia da maior prisão de segurança Moabit, em Berlim, ninguém usa nada dentro da prisão, porque eles tinham um estudo de que se eles tivessem, por exemplo, até um bastão de contenção, existia mais violência dentro da penitenciária. Aquilo não só uma violência partindo do Estado com os penitenciários, mas dentro deles. Então, foi baseado no estudo que as penitenciárias alemãs, pelo menos Moabit, com certeza ali, nenhum dos vigilantes, que eu não sei o nome, eu esqueci como é que chama, carcerários, né, carcereiros, como é que é o nome? Eles não usam arma. Por exemplo, você também tem países na Europa de que a polícia não carrega arma, nenhuma, de nenhuma espécie. Islândia, por exemplo, é um deles, mas também não é o único. A Inglaterra, por um bom período de tempo, era uma política. Agora, a Inglaterra está vivendo um fascismo, uma onda de fascismo, só que como esse pessoal estudou Eton, come de garfo e faca, é um outro tipo de degenerado, as pessoas não estão percebendo esse movimento na Inglaterra, que é interessante falar também, mas eles querem abolir os direitos humanos, eles vão abolir agora as legislações europeias num canetaço no final de ano. Então, mas existe uma tradição muito bem sucedida de não armamento, inclusive por parte do Estado, que tem o papel de oprimir a violência. E uma cultura também, né, que é uma coisa que você tem que trabalhar na cultura. Por exemplo, você pega os países da Escandinávia, né, os países escandinavos, Suécia, Finlândia, Noruega, é muito curioso, eram países dos vikings, né? Ali habitavam os vikings, que eram conhecidos como as tribos mais violentas e guerreiras da Europa. Eles só sabiam guerrear, destruíam tudo. Aí eles passaram por um processo de transformação cultural muito interessante. Hoje são povos pacíficos, né? Têm índices de violência baixos, são países com alto grau de igualdade de renda, tem uma boa distribuição de renda, tem uma gestão das suas prisões, né? é muito moderna. Tem até uns filósofos que falam que se você quiser avaliar o grau de civilização, né, de um país, você analise as suas prisões. Se as prisões são humanas, é porque o país é mais desenvolvido, é mais civilizado. E eu já vi documentários sobre as prisões na Escandinávia, né? Eu vi um documentário uma vez, por exemplo, uma prisão, eu acho que era na Suécia, né? Aí foram entrevistar, estava lá um viking, lá, brincando, estava lá um sueco, né? Cabeludo, no meio de um gramado bonito, sentado numa cadeira, uma prisão com bastante espaço. E aí o repórter foi perguntar para ele, prisão boa é essa? Como é que você se sente aqui? Aí ele falou, eu sei que as prisões em outros lugares é pior, mas vou te falar uma coisa, é uma prisão. Então não fica achando que eu estou feliz aqui, não. Eu queria estar fora, estar livre. Aí foi muito legal essa entrevista, né? Porque a gente não pode esquecer isso. Mesmo sendo uma prisão mais agradável, uma prisão, a pessoa é desesperador você não poder sair, não poder ir para onde você quiser, né? Você não tem domínio de nada, né? O tempo não é seu, o espaço não é seu, você está o tempo todo sendo determinado por outro, né? Que é a questão do Estado. A Austrália teve uma experiência, assim, quando você está falando da mudança cultural. A Austrália era um bang-bang. A Austrália era um caos. E eles decidiram optar por sair desse esquema norte-americano e foi um sucesso. Então, assim, eu acho que a gente precisa acreditar em mudanças que são inseridas através da cultura política. E eu acho que nós agora estamos num momento que, mais que nunca, é preciso desarmar esses milicianos. E desarmar no sentido simbólico e real. E tirar eles do aparelho do Estado. Eu acho que a questão miliciana... Aliás, a questão militar já entrou dentro da questão miliciana. Nós temos um problema maior do que quando a gente estava saindo da ditadura. E eu acho que precisa ter essa compreensão. Eu espero que o Flávio Dino, o governo Lula, tenham essa compreensão.